Olá, eu sou o Raid, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo mais uma review, dessa vez da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, sendo mais preciso da segunda parte da segunda temporada, já que eu já fiz uma review isolada para os primeiros 5 episódios que adaptavam o arco do Satoru Gojo. E bom, eu não vou dar uma sinopse nem uma base da obra, porque eu imagino que se você tá vendo essa review, você já conheça a obra, né? Quero dizer, você não vai ver uma review da segunda temporada se não conhecer a primeira, né? Eu espero que não. Se você não conhece, eu recomendo que assista a primeira temporada antes, para pelo menos você ter uma base. Apesar que aqui provavelmente teremos spoilers também, então assista por sua conta e risco. E o que dizer sobre o que ocorreu durante essa temporada? Basicamente foi uma temporada extremamente caótica, onde começou de uma forma relativamente lenta com descobrindo quem era o traidor do colégio Jujutsu. Porém, não adianta muito, porque um agente duplo, só que o próprio escola Jujutsu não sabia que ele era um agente duplo, então ele era um agente duplo só na cabeça dele. E depois a gente vai pra Shibuya. O arco em questão, o grande arco de Jujutsu Kaisen, amado por muitos, adorado por todos e considerado por alguns o melhor arco da obra, onde a gente tem muita ação e bota muito nisso, é praticamente todo episódio ação, muito caos, e aqui a gente mostra também que, mais uma vez, que Jujutsu não é um anime shonen comum. Afinal, poucas obras do mundo shonen têm tanta coragem de fazer o que o Jujutsu fez durante Shibuya. É algo que, inclusive, sente-se falta no meio desses animes. Porque, por exemplo, em My Hero Academia, que não tem uma morte, porém Shibuya a gente tem 365 mortes por dia. Isso poderia ser exagero se não fosse o fato de muitos humanos aleatórios. Então, meio que não está tão errado. Mas a gente tem morte de personagens importantes também. Afinal, esse é um arco basicamente que foi feito para aprisionar o Satoru Gojo, ou seja, e fazer os vilões vencerem em parte. Afinal, os vilões não venceram completamente, já que de 4 maldições que entraram no meio daquela luta, apenas 0 saíram com vida. Nesse sentido, os heróis venceram, porém eles perderam em todos os outros. Afinal, a missão deles era tirar Satoru Gojo do selamento, coisa que eles falharam de forma miserável, inclusive. Afinal, o vilão principal, que é o ser no corpo de Suguru Geto, cujo nome eu não lembro se foi revelado, fugiu com uma caixa e ainda liberou várias maldições no processo. E assim, a gente tem a inserção de diversos personagens durante essa temporada. Temos diversos momentos com uma animação incrível. A simplificação da animação se mostrou extremamente necessária nessa temporada, com animações que eu, pelo menos, achei muito superiores à da primeira temporada. E assim, eu adorei o que fizeram nessa temporada. O fato deles não se prenderem tanto a manter os designs perfeitinhos em cada cena fez com que tivesse diversas cenas extremamente fluidas, bem mais fluidas do que teria se mantesse os designs. E em diversos sentidos isso ajudou a obra a ficar mais fluida e mais movimentada, além da temporada ter feito diversas adições ao material original, como por exemplo a batalha do Megumi contra o Toji, que teve basicamente uma cena inteira que foi adicionada, que não existia no material original, além de ter a própria batalha do Sukuna contra o Mahoraga, que também teve bastantes adições, ou até mesmo o momento que o Aoi todo bate na mão do Mahito e faz a troca de lugar com o Itadori. Coisa que a gente também não tem aquela cena toda da idol dele aparecendo e batendo no Mahito. Então, no sentido de animação, a gente teve uma grande qualidade, principalmente nesse sentido. A parte da trilha sonora, em vários momentos, deixou a desejar. Pelo menos o diretor fez uma péssima escolha em diversos momentos, porém em alguns momentos ele conseguiu entregar algo pelo menos decente. Então nesse ponto é algo que vale reclamar um pouquinho. A trilha sonora foi muito mal utilizada no decorrer da temporada como um todo. A primeira parte eu achei que era interessante, porque, por exemplo, o momento de iluminação do Gojo, onde ele descobre a técnica, fazia sentido se não ser uma música de ação, mais algo naquele estilo mesmo. Porém, a batalha, por exemplo, do Gojo contra todas as maldições não fazia tanto sentido, por exemplo.
E assim, a gente teve diversos personagens brilhando durante o decorrer dessa temporada, tanto do lado de maldições como do lado dos protagonistas. Do lado das maldições tivemos o Jogo, que brilhou bastante, além do Mahito. E claro, o Sugurugito barra Kanjaku, que apareceu roubando a cena em alguns momentos da temporada em questão. Além de termos do lado dos protagonistas o próprio Itadori, que teve seu brilho principalmente lá pro final da temporada, o Megumi, que fez suas aparições principalmente ao invocar o Mahoraga. Finalmente ele conseguiu terminar a invocação, né? Porque o tanto de vezes que ele tentou invocar esse Shikigami durante a primeira temporada não tá escrito. A única vez que ele tinha uma razão pra ele invocar. Ele não invocou, ele não finalizou a invocação, mas contra o Randall ele invocou, tudo bem. E claro, a gente também teve um grande destaque pra Nobara e pro Nanami. Destaque esse que... Bom, eu não vou falar aqui porque seria spoiler, mas digamos que vai ser difícil do Itadori se recuperar do que houve. Acho que isso já foi um spoiler, na verdade. Enfim, a gente também teve um bastante desenvolvimento pro Itadori por conta de ser uma temporada que basicamente serviu para destruir o psicológico do garoto. Ele basicamente terminou essa temporada quebrado. Ele tá longe de ser o mesmo personagem que ele era na primeira temporada, porque ele tá totalmente quebrado, destruído. Ele chegou um momento ali que ele não queria mais viver por conta do que estava acontecendo. E é incrível que o autor fez isso, porque isso não é algo que você vê acontecendo comumente. Você não vê um autor destruindo o protagonista da mesma forma que o Gege fez. E assim, no final ainda teve aquela revelação do Yuta, né? Que o Yuta vai meio que caçar o Itadori agora e é vida que segue. É Itadori contra Yuta agora na próxima temporada, que já foi anunciada, vale dizer. Provavelmente só vai lançar em 2025 ou 2026, porque, bom, a Mappa já tá ficando com uma fama extremamente ruim e eles, queiram ou não, ligam um pouco pra fama que eles têm aqui, porque muitos dos animes deles ficam muito populares aqui. E tanto que há rumores que em 2024 eles vão ter menos produções para que possam se reajustar nesse sentido. Mas bom, essa foi uma temporada que me divertiu bastante de acompanhar. Definitivamente foi uma temporada excelente. Não foi perfeita, como eu disse, o uso da trilha sonora deixou a desejar, mas em geral eu gostei bastante da mesma. As cenas estavam muito bem animadas e eu acho que eu não poderia dar uma nota abaixo de 9. Afinal, foi uma temporada que me divertiu bastante. E as lutas, os momentos, as cenas, a ação, tudo isso estava muito incrível, que é o principal foco da temporada, queira ou não, além de destruir o Itadori. E claro, tivemos também a volta do Todo, com mais que assim como na primeira temporada teve uma cena incrível de animação sendo feita pelo mesmo diretor, inclusive, que dirigiu a cena dele com o Itadori contra a Hanami. E assim como na primeira temporada, ficou excelente a luta dos dois contra o Mahito. Enfim, essa foi a review de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.